eu mesmo já fui muito abençoado por muitas palavras que esse irmão aqui já pregou. E eu tenho certeza que nessa noite não vai ser diferente. Então abra o seu coração, né, porque palavras são sementes. E essa semente que vai ser lançada, pode ser que ela vai mudar o seu destino. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Dudu. Boa noite, querido. Já cumprimentou essa pessoa que está do seu lado? Já cumprimentou essa linda pessoa que está do seu lado? Falou uma boa noite. Que bom estar aqui com você. Você que está aí nos acompanhando pelas plataformas sociais, pelas mídias sociais. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite gostosa. Amém, querido? Quantos sentiram a presença do Espírito Santo aqui? Está maravilhoso aqui, querido. Que bênção maravilhosa estar aqui, né? Nós podemos estar aqui reunidos nesse ambiente gostoso, preparado, onde o Senhor age e a gerar ainda poderosamente sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, com muita alegria, muita liberdade, muita unção de Deus. E eu peço que você agora mantenha o seu coração aberto. Quantos aqui estão abertos? Totalmente disponíveis, online, para o Espírito Santo, amém? Que bênção, querido. Se você por acaso não estar nessa condição, eu convido você, primeiramente, a baixar as suas armas. Amém, querido? Às vezes você vem para cá armado, né? Cheio de argumentos, cheio de razões, cheio de desejos, às vezes perguntas não respondidas, mas há aqui um Deus que quer falar comigo e com você nessa noite. E para isso nós precisamos estar preparados para ouvir. Amém? Você vem junto comigo nesse desafio? Então feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Doce Espírito Santo, que presença maravilhosa nós temos sentido e usufruído aqui nesse lugar. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, como nós declaramos. Mas algo diferente chamou a nossa atenção, algo diferente nos atraiu. É a tua presença que nos atrai nesse lugar, é a tua palavra que nos alimenta nesse lugar, é o teu Espírito Santo que vem e repousa sobre as nossas vidas nessa noite. É esse Espírito Santo que vem e alcança as pessoas que estão nos ouvindo pela internet, pelas mídias sociais. Por isso nós te pedimos, vem mesmo, Espírito Santo. Tenha total liberdade aqui no nosso meio. Remove do nosso meio, meu Pai, toda altivez, todo espírito de engano, toda desatenção, todo espírito de divisão, tudo aquilo, meu Deus, que vem para matar, roubar e destruir, seja erradicado desse lugar dos nossos corações, na autoridade do nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, na altura do capítulo 6. Se você gosta de anotar o título da palavra, por gentileza, nós vamos falar sobre escolhas e renúncias. Amém? Escolhas e renúncias. São situações que são nos exigidas de mim e de você todos os dias. Todos os dias, a todo momento, nós precisamos fazer escolhas, tomar decisões, trilhar caminhos. E todos os dias, nós somos desafiados a renunciar a algo. Você veio preparado para renunciar a algo nessa noite? Amém? Você vai entender. Eu convido você a se desafiar nessa noite.
a pensar um pouquinho fora da caixinha, como dizem por aí. E pensarmos dentro da palavra de Deus. Amém? Pastor Elton está de licença paternidade, né, Dudu? Quantos já viram aí o Dom, né? E está num momento de muita alegria, muita felicidade. Ele, a Bruna, toda a família, toda a igreja foi presenteada e nos concedeu a responsabilidade de estar aqui compartilhando essa palavra com os irmãos. E é algo que tem queimado no meu coração esses dias. E no primeiro livro de Coríntios, na altura do capítulo 6, no verso 12, o apóstolo Paulo diz algo assim para mim e para você. Todas as coisas me são o quê? O que é a igreja? Quantas coisas são? Um pouco? Metade? Um terço? Algumas delas, quantas coisas são listas, Kevin? Todas as coisas nos são o quê? Lícitas. Vírgula. Mas nem todas o quê? Convém. Todas as coisas me são lícitas. O apóstolo Paulo reitera a afirmação. Mas aponta para o seu coração e diga assim, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Uma das coisas, queridos, que nós mais almejamos, principalmente quando nós somos jovens, é saber, conhecer e exercer os nossos direitos. Quantos aqui conhecem os seus direitos? Algumas mãos se levantaram, semblantes de interrogação se fizeram nas suas faces. Quantos aqui conhecem os seus direitos como consumidor? Quantos aqui conhecem os seus direitos como pessoa humana? Como pessoa física? Como empregado? Como patrão? Quantas vezes isso é colocado diante de nós? Você se vê diante de uma circunstância conflituosa, você se vê diante de um conflito com uma outra pessoa, e você automaticamente se pergunta, mas isso fere os meus direitos? Isso talvez possa significar algo que eu esteja levando um prejuízo. Se você ler os primeiros versículos do capítulo 6, você vai observar que o apóstolo Paulo está exortando a igreja em relação a contendas que acontecem entre os irmãos. E o apóstolo Paulo salienta para aquelas pessoas, para a igreja de Corinto. Fala assim, peraí, o que está acontecendo entre vocês? Vocês têm divergência entre dois irmãos e vocês não têm a capacidade de submeter o seu litígio a uma pessoa mais experiente, vocês escolhem um juiz iníquo. E quantas vezes, querido, eu vejo isso dentro do meu escritório. Eu tenho situações dentro do meu escritório que envolvem pessoas de dentro da igreja, que estão aqui ou que já frequentaram aqui. Está discutindo lá na frente do juiz, do Alexandre de Moraes, do etc. Entendeu? Então, isso aqui que o apóstolo Paulo fala no capítulo 6 é muito atual. Depois você pode ler e estudar na sua casa. Mas o fato é que o apóstolo Paulo vira para mim e para você e fala assim, olha, vocês estão brigando para saber se você pode ou não, se você tem o direito ou não. Deixa eu te explicar. Você pode todas as coisas. E às vezes a sua dúvida aqui essa noite é justamente sobre isso. Às vezes você tem muita vontade de fazer algo e você fica retraído. Você tem medo de tomar aquela atitude, aquele passo adiante. Você se receia de tomar aquela decisão, aquela escolha. Você fica com receio de desagradar alguém. Para você ter aquela experiência, aquele acesso. Mas o apóstolo Paulo está falando para você, fica tranquilo.
Vira a pessoa que está com você e fala assim, fica tranquilo, relaxa. Todas as coisas te são lícitas. Amém, querido? E muitas vezes, alguns jovens, rapazes, moças, perguntam se eu posso fazer isso. E eu falo com todas as letras, até já preguei isso aqui. Pode fazer o que você quiser. Desde que você assuma as consequências dos seus atos. Hoje, muitas decisões são tomadas e influenciadas por modismos. Uma vez uma moça pintou um cabelo, não era roxo nem lilás, sei lá que cor que era aquela. O que você achou do meu cabelo? Eu falei, horrível. Nossa, mas eu não posso fazer. Não, você pode pintar o seu cabelo da cor que você quiser. Pode ser rosa choque, verde limão. Você pode pintar de branco, de azul, pode fazer o que você quiser, mas eu não sou obrigado a achar bonito. E às vezes a gente toma uma decisão e por ela não ser aceita por outras pessoas, nós entendemos que nós estamos sendo discriminados. Isso não é uma realidade, querido. Você pode deixar o cabelo crescer, pode andar careca, pode fazer o que você quiser, querido. O apóstolo Paulo está falando, tudo te é lícito. Mas uma coisa eu te pergunto, será que isso que eu desejo, que você deseja, será que isso que você que está nos ouvindo, essa pergunta, essa interrogação, esse ímpeto que está borbulhando dentro de você, será que isso realmente te convém? Essa é a questão, querido. Às vezes nós centramos muito a nossa preocupação em saber se nós podemos, se é nosso direito, se é nossa atribuição, se é algo que nos é lícito fazer, mas nós não mensuramos as consequências. E a grande questão, querido, não reside no seu poder de escolha, mas sim nas consequências das nossas escolhas. Por que o apóstolo Paulo fala, olha, mas nem todas as coisas me convêm? Por quê? Ele explica aí no versículo. Porque eu estou decidido a não permitir me dominar por nenhuma delas. Quem aqui é livre? Oh, glória a Deus. Levanta suas mãos. Fala assim, eu sou livre. Querido, liberdade é um bem extremamente precioso. É ou não é? Pergunta para uma pessoa que está presa. Você for lá, sábado à noite, perguntar para ela, você está preso, qual que é seu desejo? Será que ela vai te responder assim, José? Eu queria uma pizza de calabresa, bem acebolada, bastante queijo. Delícia, hein, querido? É tentador. Nós ainda, querido, ainda somos um povo livre. Nossa, mas você tem preocupação em relação a isso, William? Seríssimas preocupações. Nós não vamos entrar nisso agora. Mas olha nas suas mãos assim. Você tem um bem extremamente precioso nas suas mãos, chamado liberdade. Essa liberdade, querido, custou o sangue de um inocente, como nós vamos ver daqui a pouco. Custou o sangue de Cristo Jesus. Liberdade. Todas as coisas me são lícitas, mas eu tenho o direito de escolher. Amém, querido? E qual que é o pressuposto da liberdade? Quem se arrisca aí para a gente fazer de forma bem participativas? O que pressupõe, o que antecede a liberdade? A multiplicidade de escolhas, opções, alternativas.
Você está lá fazendo a prova do vestibular, aí vem uma pergunta cabulosa com 5 alternativas. E uma errada anula uma certa. É assim ainda? Na nossa época era, né, Luciano? Hoje eu não sei, né? Uma errada anula uma certa. Aí você não sabe a resposta. Você fica assim, a, uni, du, ni, te. Mas você tem a liberdade de escolher qualquer uma delas. Eu adorava aquela que vinha escrita assim, nenhuma das anteriores. Porque quando eu chutava, eu ia justamente nessa. Porque essa, querido, você tem 4 vezes mais chance de acertar. Concorda? Porque se não for nenhuma das outras 4 respostas, você acertou a 5ª. A dica aí, viu? Se você tiver em dúvida lá na prova e tiver assim, nenhuma das anteriores, vai nela, se você não souber a resposta. Amém? Mas o fato, querido, é que a liberdade tem um pressuposto que se chama escolha. Só existe liberdade quando eu e você podemos escolher. Todas as coisas lhe são lícitas, mas eu não me deixarei prender por nenhuma delas. E qual que é o pressuposto da escolha, querido? Vira a pessoa que está do céu e fala assim, a verdade. Só existem escolhas possíveis, queridos, porque só uma delas é verdadeira. Quando a resposta do vestibular, quando a pergunta, a questão tem 2 respostas, ela é anulada. Só existe uma verdade. Então repita comigo, a verdade antecede a escolha, e a escolha antecede a liberdade. Vamos voltar lá no início das coisas. Livro de Gênesis, Deus pega o homem e a mulher, coloca onde? No jardim. Na verdade, Deus colocou o homem no jardim. Depois ele agregou a Eva. E o que ele falou lá para os 2? Bonitão. O Adão que não tinha umbigo. E para a Eva que era da costela do cara. Já imaginou, hein? Coisa boa, hein, Rogerinho? Olha, o que vocês podem fazer? O que vocês podem fazer? Quem sabe a história? Tudo. Você pode comer, você pode dar nome, você pode fazer o que você quiser. Mas você não pode comer do fruto daquela árvore. A árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quando que aquele casal teve liberdade plena? A partir daquele momento. Todas as coisas eram lícitas para aquele casal. Mas uma delas não convinha. E o que o povo realmente fez, Dudu? O que eles fizeram? Comeram do fruto. Ao fazerem isso, eles exerceram liberdade? Sim ou não? Eva foi coagida pela serpente? Ela foi persuadida, mas coagida não. O que a serpente inculcou na cabeça da moça? Será que você vai morrer mesmo? E ela olhava, que fruto bonito, né? Geralmente representado por uma maçã. E olhava, mas será mesmo, né? E nhaque. Ainda pegou e levou lá para o maridão. E o maridão falou assim, dá isso aqui, bora lá. E rapidinho deu uma trovejada no céu, querido. E o Senhor veio, né? E a Bíblia diz que aquele casal se envergonhou de si mesmo, eles se esconderam. E o Senhor ficava procurando ali naquele jardim. O que aconteceu, Adão? Foi essa mulher aí que você me arrumou.
Não sei por que o senhor teve essa ideia. Ó. Aí, meu amigo, o negócio começou a degringolar de uma forma generalizada. Mas o fato é que eles exerceram liberdade. E escolheram algo que não lhes convinha. Escolheram algo que representou uma decisão errada. E quantos de nós aqui podemos estar amargando consequências de escolhas erradas? Quantos de nós podemos estar aí sofrendo penalidades em razão de decisões que foram equivocadas, que te eram lícitas, sim, mas que talvez não te convinham? E muitas vezes nos faltou sabedoria e entendimento para interpretar se aquilo realmente era necessário. A gente faz burrada mesmo, não faz, irmão? Ou será que foi só eu na minha vida que já fiz burrada? Assinala a resposta errada. Gente, pensa num cara que era ruim em matemática. Multiplica por 10 e eleva a quinta potência. Você vai chegar em mim. Eu era péssimo em matemática, irmão. Resolvia aquelas equações daquele tamanho, assim, ó. Né? Aí chegava lá no final, x é igual, raiz quadrada de 4. X é igual a 4. Eu colocava 4, o professor pegava a caneta vermelha e fazia um X assim. E ele chegava para mim assim, como que você dá conta? Não sei, é um bloqueio que eu tenho. E às vezes a gente faz escolhas erradas, querido. Às vezes as alternativas estão muito óbvias diante de nós, mas ainda assim os nossos olhos se entenebrecem, o nosso coração se obstina. Isso interfere no meu poder de escolha. E ao invés de eu entender que aquilo era lícito, que eu poderia escolher aquilo, se entender se aquilo me convinha ou não, eu acabo me deixando dominar pelas minhas escolhas. E uma coisa terrível é quando nós somos dominados por situações adversas. Não é, querido? Quando os dias são escuros, quando as noites são compridas, quando a nossa consciência fica martelando, por que que eu escolhi torcer para o Corinthians? Eu não torço para o Corinthians, viu, Xará? Brincadeira aí com os irmãos que ostentam essa fé. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas te convêm. Né? Palmeiras, se quiser, né, irmão? Amém, querido? Mas às vezes nós ficamos aí nos martelando, né? Por conta das nossas burrices, das nossas escolhas erradas. Mas o fato, querido, é que o Senhor fala para mim e para você que fica tranquilo. Você pode escolher tudo. Amém? Você é absolutamente livre. Inclusive para se levantar dessa cadeira, ir embora e deixar de escutar esse cara chato. Pode ir embora se quiser, você é livre. Mas você pode exercer o seu direito de escolha e falar, não, eu preciso ouvir o que Deus tem para falar para mim. Eu preciso entender que as minhas escolhas não podem implicar em algo que vão me aprisionar, que vão me impedir, que vão me atrelar a elas de tal forma que eu serei totalmente dominado por elas. Amém? Não permita que conceitos errados se estabeleçam na sua mente e impeçam você de entender que você pode fazer determinada coisa, mas de repente aquilo não te interessa, porque aquilo vai trazer você a um caminho de morte. No começo da minha carreira, eu era estagiário no escritório aqui em Araguari, e esse escritório atuava na área criminal, e uma das minhas funções era ir na delegacia pegar a assinatura dos clientes, que estavam presos. Eu pegava minha bicicletinha, colocava minha gravatinha, ia lá na delegacia, né? E uma dessas visitas, eu não gostava de fazer aquilo de jeito nenhum, querido.
Porque, assim, é um ambiente muito pesado. Sabe? Nós precisamos orar pelos presos, pelas penitenciárias, porque é um ambiente muito pesado. E eu cheguei, assim, perto de uma cela. O rapaz, uma outra pessoa me chamou, falou, vem cá, né? E quando eu fui chegar perto, assim, um agente penitenciário, o carcereiro, falou assim, não vai não. Mas quando ele falou assim, não vai não, eu já estava lá. E o camarada, todo retalhado de faca, e ele agarrou assim no colarinho da minha camisa, assim, me puxou assim na grade, né? E o guarda veio, foi um momento meio estressante. Mas ele olhou bem no fundo do meu olho e falou assim, me tira daqui. Eu perguntei, o que você fez para estar aqui? Ele olhou para mim, irmã, e falou assim, eu cumpri a lei. Eu falei, mesmo? Mesmo. Mas o que você cumpriu para estar aqui? Artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Está escrito lá, doutor, matar alguém. Veja como a falta de conhecimento interfere nas nossas decisões, e muitas vezes uma decisão equivocada e errada tem aparência de certa. Mas qual que é o pressuposto da escolha? A verdade, nós falamos, amém? O que Jesus nos alertava? E conhecereis a verdade, porque a verdade vos, o quê? Libertará. Não existe liberdade sem verdade, querido. Quando quiserem omitir, deturpar, reexplicar, reescrever a verdade para você, cuidado, estão querendo tolher a sua liberdade. E qual que é o segredo para a escolha certa, querido? Não é conhecer o seu direito, mas é passar pelo caminho da renúncia. Fale isso para o irmão que está com você, renúncia. E palavrinha difícil, hein? Quando você está lá no vestibular, você está lá diante daquelas 5 alternativas. Você fala assim, não, mas parece que foi o demônio que escreveu essa pergunta. Estudei tudo, mas não sei responder. Para você escolher uma, automaticamente você está fazendo 4 renúncias. Amém? E muitas vezes, querido, a gente condiciona a nossa mente porque nós só interpretamos as questões pelo lado da escolha. Quer um desafio para você, querido? Você quer alcançar excelência na fé em Cristo Jesus? Quem quer? Você quer ter uma vida com um Deus superficial, medíocre, ou você quer a excelência? O que você quer? Excelência? Então deixa eu te falar um negócio. O seu direito nunca vai te levar para a excelência. Somente o caminho da renúncia te leva para a excelência. Jesus alertou seus discípulos. Aquele que quiser me seguir, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E vem diante de mim. E muitas vezes nós ficamos reféns de uma propaganda, de um evangelho triunfalista. Olha, venha, você tem direito, venha, você tem que pedir para Deus, Deus tem que te dar. E isso é lícito para você, querido. Mas se você quiser excelência, você precisa conhecer o nível extraordinário da renúncia. Rapazinho chegou para Jesus, todo playboyzão. E aí, coroa? Tudo na boa? Escuta aqui, deixa eu te pedir um conselho. O que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna?
Aí Jesus, olha, você conhece a lei. Não vai matar, não vai roubar, não vai fazer. Vai amar o teu próximo como a ti mesmo. Camarada mascando ali um chiclete. Ah, essa é fácil, Jesus. Eu já faço tudo isso. Ah, beleza. Uma coisa te falta. Renúncia. Então vai lá, pega os seus bens, dá tudo para os pobres e me segue. Quando ele foi convidado, querido, a entrar no nível da renúncia, o que ele fez? O que ele escolheu, Rogerinho? A Bíblia diz que ele virou as costas para Jesus. O Evangelho de Lucas fala isso muito claro. Acho que é capítulo 5, né? Não estou lembrado agora de cabeça. Virou as costas para Jesus e ficou muito triste. Porque muitas vezes, querido, nós tocamos a nossa vida na perspectiva do que o direito nos impõe. Mas o Senhor quer que você caminhe com Ele na perspectiva do que a renúncia te oferece. Amém? Então, todas as vezes que você entendeu, que você conheceu, que você concluir que você realmente tem um direito, parabéns, todas as coisas te são lícitas. Mas a análise da conveniência, ela é exclusivamente nossa. A análise quanto à conveniência daquela escolha, ela reside única e exclusivamente sobre mim e sobre você. Volta um pouquinho aí, abra no livro do apóstolo Paulo, para frente, né? Carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, o Senhor vai falar para mim e para você, lá no verso 1. Para o quê? Para o que, igreja? Liberdade. Foi que Cristo nos libertou. Amém? Eu perguntei quantos eram livres e todos concordaram. Glória a Deus, amém? Mas tem um propósito. Permanecei, pois, o quê? Firmes, e não vos submetais de novo ao jugo de quê? De que, igreja? Espera aí. Vamos entender isso aqui. O que o apóstolo Paulo fala para aquela igreja? Para aquele povo? Olha, você foi conquistado para ser livre. É uma notícia ótima. Não é? Mas por que ele fala assim? Olha, portanto, permanecei firmes e não submetais de novo ao jugo da escravidão. Se você for lá hoje na cadeia, Xará, pregar lá para todo mundo, e o presídio inteiro se converter, amém, querido? Declare isso na sua vida. E o Senhor revogar a pena de todo mundo lá. E falar assim, vocês são livres. O que você acha que vai acontecer? Você acha que o camarada vai embora? Ou ele vai sentar dentro da cela e pedir a pizza? Lá no, como é que chama a pizzaria aqui perto aqui, ó? Happy Pizza. É? Ou lá no... vai falando os nomes aí, Bela Dona, não sei o que e tal. Lugar de sua preferência. Eu acho que o cara pode até fazer. Mas ele vai fazer lá na casa dele, né? Chegar lá e encomendar a pizza. Ou você acha que alguém iria, em sã consciência, pegar uma cadeira e falar assim, não quero. Emburrar, descer um beijo. Não, vou ficar aqui. Pode fechar a cela. Beleza. Bate o cadeado e vai embora, né? Paga a luz,
todo mundo foi embora, deixa o camarada lá. Mal resolvido, deixa Deus tratar com ele. Você acha que isso ia acontecer, querido? Mas se o apóstolo Paulo está falando isso, você concorda comigo que é uma possibilidade de você ser tornado livre, mas ainda assim escolher ser escravo? Se o apóstolo Paulo está nos alertando contra isso, querido, é porque isso é uma possibilidade. Porque todas as coisas te são lícitas, querido. Inclusive a decisão de voltar a ser escravo. Quem quer? Não escutei nenhum amém. Nenhuma mão se levantou. Ah, quer ser escravo? Ah, vem cá, vou te descer o chicote. Veja como a pressão te induz a respostas erradas. E a gente brinca, querido. Mas a todo tempo tem um carcereiro balançando a chave da cela para você. Ele se chama diabo. E ele quer roubar a sua liberdade. A partir do momento em que ele cerceia o seu direito de escolher. E cerceando o seu direito de escolher, ele entenebrece a sua mente para te obscurecer quanto à verdade. Então veja que a sequência lógica é: Deus estabeleceu a verdade. Amém? Não é uma verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou: eu sou um caminho, eu sou uma verdade e eu sou uma vidinha qualquer. Não. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Isso é suficiente para você? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Ele é suficiente. E toda e qualquer receita, querido, que quiser fazer você entender que isso não é suficiente, cuidado. Isso está deturpando uma verdade. Deturpando a verdade. Isso vai levar a mim e a você a escolhas equivocadas. O sacrifício dele é suficiente para nós. Amém? Você não precisa fazer mais nada. É por isso que todas as coisas te são lícitas. Até as burradas. Que você pode ser livre de tal forma que nada, escolha nenhuma, pode te aprisionar. Amém, querido? Então, quando você tiver com muita vontade de fazer algo, pense pelo lado da renúncia. Eu queria muito namorar essa moça. Sou apaixonado por causa dela. Mas se eu escolher pela renúncia? Se eu buscar mais o Senhor? Se eu buscar mais a palavra? Se eu buscar mais o Espírito Santo? Será que eu vou ter condições de decidir melhor? Amém, querido? É isso que eu quero que você pense e raciocine nessa noite. Às vezes você está muito obcecado pelo direito. Você está muito obcecado pela possibilidade de fazer. Estou doido para tirar 18 anos. Terá 18 anos para tirar carteira. O povo hoje não quer tirar mais carteira, né? Anda de Uber, né? Às vezes você era como eu, né, Dudu? A gente ficava louco para inteirar 18 anos, para ter direito de ir lá na autoescola, tirar a carteira. Às vezes você não tinha carro, você não tinha nada, mas você queria a carteira. Né? Às vezes nós somos muito condicionados pelo direito, pelo desejo da escolha, mas nós não pensamos pelo lado da renúncia, querido. E quando nós entendemos que a renúncia é um caminho, você está sendo burilado, moldado
para um caminho de excelência. Amém? Porque escolher, querido, é um direito. Mas abrir mão é uma prerrogativa que nós temos. E quantas vezes nós levamos isso de forma tão abrupta, de forma tão forte, que isso nos cega totalmente. Sabe, aqui o próprio apóstolo Paulo fala ali, no mesmo capítulo 5 de Gálatas, a partir do verso 13, ele fala assim: porque vós, irmãos, fostes chamados ao quê? Ao quê? Liberdade, Gálatas capítulo 5, verso 13. Mas olha o que ele fala para mim e para você. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Seja antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Existe algo maravilhoso que aperfeiçoa a liberdade. Isso se chama renúncia. Quando você perdoa alguém que errou com você, querido, o que você está exercitando? Renúncia. Se a pessoa errou com você, você teria todo o direito de levá-la aos tribunais e exigir uma indenização por danos morais, uma retratação pública. Bandido! Você pisou no meu pé. Mas você quer um nível sobrenatural, querido? Você quer excelência? Perdoa. O perdão, querido, é uma das formas de renúncia que trazem para mim e para você um benefício, uma riqueza tão grande, que nós não somos capazes de imaginar e nem de calcular pelos nossos limites racionais os benefícios que existem em um perdão. Pensa aí no seu coração uma oportunidade que você já teve de perdoar. No perdão, querido, né, Dudu? No perdão você sai totalmente no prejuízo. É a coisa mais louca que tem. É quando eu e você perdoamos. Você pega a promissória, o cheque sem fundo que o cara te passou, lá a conta de energia que você pagou para o cara, e ele disse que semana que vem ele ia te dar o dinheiro de novo. Né? Rasga no meio. Fala para o irmão aí, renúncia é prejuízo. Mas isso é lícito. Você sabia que é lícito, querido, você tomar um prejuízo? Você conhece alguém que já tomou um prejuízo financeiro expressivo? Opa! Você já tomou prejuízo, irmão? E qual que é seu sentimento? Confessa na real. O camarada que está te devendo. Ah, deve ser esse aqui, ó, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. É. Desculpa, você não é livre. Ódio. Camarada passa lá do outro lado da rua, você quer achar um pedaço de pau. Ou então o camarada está te devendo e passa num carro zero. E você está lá montado a magrela. Espera aí, Deus, né? Negócio esquisito é esse, camarada está lá, né? E passando a perna. Às vezes eu fico vendo assim, né? Notícia de jornal lá, fala que o banco tomou não sei quantos milhões de prejuízo lá com golpe de internet, papapá, né? Eu fico pensando que aquele banqueiro deve estar preocupado. Mas você conhece, você sabe quem que foi a pessoa que levou o maior prejuízo na história da face da terra? Quem? Jesus.
Abre aí, Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O pessoal do louvor já pode subir. Já estou caminhando para o final. Olha o que o apóstolo Paulo está falando por você. Tende em vós o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, querido, tanto que esse cara era doido, subsistindo em forma de Deus. Ele era o cara. Amém? Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que isso significa? Ele não contou isso como vantagem. Quem aqui já tomou uma carteirada de alguém? O cara chegou para você e falou assim, você sabe com quem que você está falando? Quantos aqui já ouviram isso, querido? Às vezes não com essas palavras, mas com atitude semelhante. Jesus poderia olhar para cada um de nós aqui e falar assim, o que você acha que você é? Jesus estava lá no Getsêmani, naquele momento crítico ali, os soldados vinham prendê-lo. O Pedrão inflamou na carne, né? Ninguém vai encostar! Arrancou uma faca e cortou a orelha do maluco fora. Jesus foi lá, pegou aquela orelha lá no meio da poeira, sanguentado, mas uma saroba que aquilo virou. Deve ter dado uma banada assim na túnica. Passou um guspe, foi lá e colou na orelha do Malco de novo. E virou para o Pedrão e falou assim, o que você está fazendo, meu mestre? O que você está fazendo aí, camarada? Você não sabia que eu poderia clamar a Deus, Ele mandar aqui 6 legiões de anjos a meu favor? Esse era o direito dele. Mas o que Jesus exerceu? Renúncia. Sai da frente. Vocês querem Jesus? Sou eu. Caiu todo mundo. Não teve ninguém mais que teve prejuízo maior do que ele, porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele era rei, filho do Deus Altíssimo, mas ele assumiu forma de quê? Servo. E não só isso, mas ele também tornou-se em semelhança de homens. Ele abriu mão da glória dele. E uma vez reconhecido em figura humana, ele ainda desceu mais um degrau. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mas a resposta da renúncia está no verso 9. Pelo que Deus também, o quê? O que ele fez, querido? O exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Em que lugares? Nos céus, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, querido. Você pode se colocar de pé? Quem que era o apóstolo Paulo? Judeu,
de nacionalidade romana. Você sabe quantas línguas esse cara falava, José? 5. Formado aos pés da escola de Gamaliel. Era o equivalente ao Harvard daquela geração. Douto no farisaísmo. Mas um dia ele caiu do cavalo. Quem está falando comigo é Jesus que te chama. E quando ele abriu mão de tudo, da sua reputação, da sua história, do seu passado tenebroso, ele se transformou em um homem que marcou gerações. E nessa noite, querido, nós estamos aqui diante desse Deus. Hugo abriu a reunião com o Salmo 73. Eu amo o Salmo 73 porque ele é muito atual. Não foi qualquer pessoa que falou aquilo. Era um sacerdote do templo. Ele virou para o Senhor e falou assim: eu invejo os ímpios. Eles não adoecem. As riquezas deles aumentam. Eles riem, se fartam. Está tudo certo para eles. E quantas vezes nós temos, querido, invejado aqueles que não conhecem o Senhor, porque aparentemente eles prosperam, porque as coisas são lícitas para Ele, mas parece que são proibidas para nós. Mas um dia, aquele homem, ele entrou no santuário de Deus. E o que ele contemplou? Renúncia. Eu vi o triste fim daqueles homens. Ele rasga o coração para Deus. Ele fala assim: eu era como um animal irracional. Você pode ler lá depois. Mas o seu amor me atraiu. Aleluia. Quantos querem trilhar um caminho de renúncia? Não é fácil. Nós precisamos vencer, querido, os sentimentos, as forças que querem revogar a nossa liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Mas uma coisa nos atraiu: Cristo Jesus. Amém? A gente pode cantar essa canção? Levanta suas mãos e começa a declarar assim: eu poderia estar em qualquer outro lugar. É lícito, querido, você poderia hoje estar nas festas, nos shoppings. Você poderia ter sucumbido à preguiça, ter ficado lá no seu sofá, maratonando alguma série de Netflix, naquele jogo de videogame lá do computador, em qualquer outro lugar. Mas uma coisa te atraiu aqui. Algo extraordinário nos atraiu até este lugar. E a presença dele está aqui e quer tocar a sua vida. Deixe você ser ministrado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Pense nas suas escolhas, nos caminhos que você tem trilhado, nas decisões que tem te conduzido. Você tem sido verdadeiramente livre? Oh, Espírito Santo. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas você renunciou. Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. A presença dele. Me esconder
mas tua glória me atraiu. A tua glória, Senhor. Tua presença me atraiu. Erga suas mãos e declare nessa pegou noite. fogo e não se consumiu. Oh, e meu a Pai. voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Sim, meu Deus. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que um minuto que seja na sua glória vale por toda a nossa vida, Deus. Senhor, eu poderia estar, oh meu Pai, em qualquer outro lugar. Obrigado por esse privilégio. Me atraiu, tua presença me atraiu. Oh Espírito Santo, tentei me esconder, tenha liberdade aqui no nosso meio. Por medo de não nós não nos escondemos. Mas tua glória me atraiu. Eis-nos aqui, tua presença me com os atraiu. nossos corações abertos. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Um único momento diante do Senhor. Entregue-se a Ele nessa noite, querido. Atraído pela tua Entregue-se totalmente na presença dEle. Deixa o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Presença atraído. Sim, você tem acesso. Jovem, você é livre. Moça, você é livre. Nada pode te impedir. Nada pode te segurar. Se você resolver entrar na presença dEle. Se você for atraído pela verdade. Se você for atraído pela vida, olhe para Ele nessa noite. Somos atraídos pelo Senhor. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não retorne ao jugo da escravidão. Dançarei, que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Um único dia. Oh, meu Deus. Um único minuto. Um único segundo, um único instante em que eu estiver diante da tua glória, mais vale a pena do que qualquer outro lugar em que eu possa estar. Às vezes o Espírito Santo está queimando o seu coração, querido, aqui nessa noite. E quem sabe você ainda não teve a oportunidade de acessar este lugar de intimidade com o Senhor. Talvez você ainda, mesmo diante de todas as opções que estavam à sua disposição, você ainda não entregou o seu coração àquele que renunciou todas as coisas em favor da sua vida.
Talvez você ainda não entregou o seu coração a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós não podemos ir embora deste lugar sem antes te dar a oportunidade de você exercer publicamente essa decisão. Quantas vezes você tomou decisões por algo que não te convinha, que te causou dor, tristeza, angústia, feridas terríveis. Mas nessa noite existe um Deus aqui que é perdoador e restaurador de todas as coisas. Por isso eu pergunto para você: existe alguém aqui que deseja aceitar Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador? Se existe alguém nessa condição, por favor, faça um sinal para que eu possa te ver. Existe alguém nessa condição? Eu vejo uma mão levantada. Vem aqui, querido. Vem cá, não tem medo não, vem aqui, eu preciso orar por você. Existe mais alguém que sente no seu coração o desejo de entregar sua vida para Cristo Jesus? Não? Amém. Vem cá, querido. Como é que você chama? Gabriel, eu tinha 16 anos quando eu tomei essa decisão corajosa que você está tomando hoje. Você já tomou com toda certeza decisões diversas na sua vida, mas eu posso te assegurar, nenhuma é tão corajosa quanto essa que você está tomando, de entregar a sua vida, o seu coração para Cristo Jesus. Jesus mudou totalmente a minha vida. Eu com 16 anos, meu maior desejo, sabe qual que era? Morrer. Mas a vida dele entrou dentro do meu coração. Eu quero compartilhar isso com você. Você aceita? Então assim, repita essa oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, eu estou aqui nessa noite, desejoso de te receber como meu Senhor e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, lava a minha alma, porque nessa noite eu decido, de livre e espontânea vontade, ser seu. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida, para que eu possa receber das tuas promessas, da tua palavra e da tua vida, em nome de Jesus. Aparentemente nada aconteceu, mas tem uma festa no céu, porque o Senhor nos fala na sua palavra que quando alguém entrega o seu coração para Ele, os anjos entram dançando igual a gente entrou dançando ali. Você entrou dançando? Não. Eu tomei coragem e entrei. Tudo desengonçado, mas entrei. E tem um punhado de anjos desengonçados dançando por causa do Gabriel lá no céu. Eu quero falar para você que a partir de hoje você faz parte da nossa família. Nós somos irmãos na fé. Nós vamos para o céu junto. Quero que você vira para trás e você conheça a sua família. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, querido. Bênção, bênção, bênção. Amém, querido, amém. Nós já estamos encerrados. Eu quero liberar você para ir embora. Mas eu sinto muito no meu coração o desejo de a gente ter um último momento aqui, como Maria, assentados aqui aos pés do Senhor. Se você precisa ir embora, se você tem algum compromisso, você está liberado. Mas se você puder ficar mais 10 minutos, eu queria convidar você a vir até a frente e desafiar você. Senhor, eu estou renunciando nessa noite as minhas convicções, estou renunciando as minhas prioridades, estou renunciando, Senhor, ao meu ser, às minhas certezas. Eu quero ser nessa noite, meu Pai, como Maria.